amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Sejam todos bem-vindos e, dando continuidade aos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos nesse momento nos concentrar e pedir à espiritualidade que possa nos envolver para um melhor aprendizado do tema de hoje. E fechando os nossos olhos da carne, vamos orar em conjunto a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, e santificado seja o vosso nome, e venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Chegamos ao capítulo de número 16 e temos como subtítulo a parábola dos talentos, das várias parábolas que Jesus nos deixou. Esta parábola retrata muito bem a responsabilidade que temos diante de tudo com o que Deus nos agraciou para executarmos o nosso plano de progresso espiritual nesta existência. Esta parábola retrata exatamente o que acontece conosco ao reencarnarmos. Quando assim o fazemos, Deus nos concede uma imensidão de talentos, tais como a família, a nossa mente, os nossos órgãos de sentido, nossa saúde, os nossos braços, pernas, o nosso trabalho, o dinheiro, o tempo e tantos outros. É evidente que precisamos prestar contas a Ele quando voltarmos à pátria espiritual. Se usarmos bem os talentos, tantos outros nos serão acrescentados, mas, se usarmos de uma maneira indevida, eles nos serão retirados. O talento tem o seu significado. Vem do latim talentum e também do grego antigo talaton, que significava escala ou balança. Segundo o dicionário Aurélio, talento significa aptidão natural ou adquirida, um engenho, uma disposição, uma habilidade de qualquer pessoa. Também indica um peso. Era uma unidade da antiga Mesopotâmia para grandes quantidades de massa, sendo criadas na Suméria e consolidada por volta do século XVIII a.C. O talento já era usado na Mesopotâmia e em Israel, mas foi a partir da introdução do talento na Grécia Antiga e posterior adaptação para o sistema romano que essa unidade se disseminou para o mundo mediterrâneo. Como era uma unidade de massa, confundia seu significado com moedas, pois era usado para designar grandes quantidades de ouro ou de prata. Na interpretação tradicional, vejamos na parábola, a palavra talento corresponde ao conjunto de todos os bens dados ao homem por Deus, tanto sejam os materiais como os espirituais. Os talentos materiais vêm a ser, por exemplo, a riqueza, as boas condições de vida, um bom status social e uma boa saúde, entre tantos outros. Já os talentos espirituais vêm a ser a mente iluminada, uma boa memória, as diversas habilidades no campo das artes e dos serviços afins, o dom da oratória, a valentia, a sensibilidade, a compaixão e várias outras qualidades que nos foram conferidas pelo Criador. A utilização dos talentos pelos servidores, conforme está no nosso Evangelho. Aspas. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e granjeou outros 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então vejamos, os que recebem os 5 talentos já são espíritos mais experimentados, mais vividos, que reencarnam para missões de repercussão social. Os que receberam 2 talentos são destinados a tarefas mais restritas, de âmbito familiar. E os que receberam apenas 1 não têm outra responsabilidade senão a de promoverem o progresso espiritual de si mesmo,
mediante a aquisição de virtudes que lhes faltavam. Isso se encontra no livro Parábolas Evangélicas de Rodolfo Galigares. A parábola trata da distribuição feita por Deus de 8 talentos entre os 3 servidores. O primeiro recebeu 5 concessões divinas, assim representadas, seriam a saúde, a riqueza, a habilidade, o discernimento e a autoridade. O segundo recebeu os talentos da inteligência e do poder. E o terceiro servo que recebeu um único, o da dor. Isso se encontra no livro Luz Acima, do irmão X, de Humberto de Campos. Aqui já cabe uma reflexão nossa. Você já parou para pensar em qual categoria nós estamos? Pense nisso. O aferimento dos resultados, voltemos ao Evangelho, aspas novamente. E muito tempo depois, veio o Senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que eu ganhei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bom está, servo, você é muito bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o seu receptor: Bom e fiel servo, sobre o pouco que fostes fiel, sobre muito te colocarei, entra também no gozo do teu senhor. Mas, chegando também o que receberam um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes. E atemorizado, escondi na terra o teu talento, eis aqui o que é teu. E respondeu, porém, o seu senhor: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse receberia o que é meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o aos que têm 10, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até mesmo o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá prantos e ranger de dentes. Vamos tentar esclarecer o que é o aferimento dos resultados. Refere-se a um período, avaliação do estágio probatório do seu processo de ascensão espiritual. É um planejamento reencarnatório. E qual foi o resultado apresentado por cada um? Nós temos 2 resultados bem distintos. O servo bom e fiel aproveitou as oportunidades que lhes foram concedidas para a melhoria do próximo e de si mesmo, e progrediu. O mau e negligente servo, por medo de agir, por preguiça, descompromisso, desperdiçou o recurso que lhe fora confiado, não assumiu a responsabilidade pelo próprio fracasso e culpa o seu senhor pelo seu insucesso. Por isso, a maioria das pessoas, no estágio atual de evolução, procede de forma similar. Daí, a necessidade das inumeráveis reencarnações como um processo reeducador. Vejamos a interpretação à luz da doutrina dos Espíritos. Sobre a distribuição dos talentos. Os talentos, segundo a doutrina, simbolizam os infinitos recursos divinos disponibilizados pelo Criador Supremo em prol do nosso progresso espiritual. Deus não dá qualidades, mas oferece os meios para o seu desenvolvimento. E se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo de que necessitamos para comungar-lhe a glória divina. Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação conforme a capacidade de cada um. Não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós,
a solução do problema alusiva à capacidade de recebê-los. Isso se encontra no livro Palavras de Vida Eterna de Emmanuel. Ainda com Emmanuel, nós temos a utilização dos talentos pelos servidores, mostram que os dois primeiros demonstraram responsabilidade, diligência, bom senso, trabalho e dedicação frente às dádivas recebidas. O terceiro, por medo, inibição, imaturidade e descompromisso, não soube utilizar a concessão celeste. Há milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal, amontoando posses exteriores à gana de ilusória evidência, e imobilizam-se através do medo ou do tédio, até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Não ouvides assim a tua condição de usufrutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Lembra-te que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou, em nome de Deus, e que os tesouros do teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio, no campo da educação e das boas palavras. Novamente citamos Emmanuel no livro Palavras de Vida Eterna. Vamos a um outro tipo de interpretação dessa parábola, revendo o chamado aferimento dos resultados. Servo bom e fiel é a criatura que aproveita os recursos divinos em prol do adiantamento do próximo e de si mesmo. O servo mau e negligente é a criatura que não sabe aproveitar nem o pouco que recebe, estacionando no processo evolutivo. Quanto ao terceiro, confiou apenas um talento, aclarando cuidados. Aposta-se, pois, desta lâmpada sublime e segue. É a dor, o dom celeste da iluminação espiritual. Acende-a em teu campo de trabalho, em favor de ti mesmo e dos seus semelhantes. Seus raios abrem acessos aos tabernáculos divinos. Belas palavras de Humberto de Campos no livro Luz Acima, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Novamente vamos citar Emmanuel sobre os talentos. O servo negligente atribuiu ao medo a causa do insucesso em que se infelicitava. Contar apenas com um talento e temer a lutar para valorizá-lo. Há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como o desejariam e recolhem-se à ociosidade, alegando o medo da ação, e alcançam o fim do corpo sem o mínimo esforço para enriquecer a sua existência. Se recebestes, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e de renovação. Por mais sombria que seja a estrada a que fostes conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o seu senhor. Emmanuel, no livro Fonte Viva. Mas continuando no evangelho de hoje, aspas, tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem ser-lhe-á tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá prantos e ranger de dentes. Na interpretação de Rodolfo Galigares, ele nos esclarece: todo aquele que diligencia por corresponder à confiança do Senhor receberá o auxílio e a proteção para que possa aumentar as virtudes que já possui. Mas aquele que não se esforçar para acrescentar alguma coisa àquilo que recebe da misericórdia divina, expiará em futuras reencarnações de sofrimentos a incúria, a preguiça, a má vontade de que deu provas, quando se verá privado até do pouco que teve por empréstimos. Rodolfo Galigares, no livro Parábolas Evangélicas. Chamando ao servo que entrega os talentos de mau e preguiçoso, a voz divina conclama aos trabalhadores corajosos da doutrina espírita para que prossigam nas suas obras, recordando-nos que tudo trabalha na natureza. Citando o Livro dos Espíritos, na questão 677, temos, aspas, os animais trabalham como tudo, mas seu trabalho como sua inteligência são limitados aos cuidados de conservação. Eis porque entre eles o trabalho não conduz ao progresso
enquanto que entre os homens tem um duplo objetivo: a conservação do corpo e o desenvolvimento do intelecto, que é também uma necessidade a que o eleva acima de si mesmo. Isso se encontra no Livro dos Espíritos, na questão citada 677. Vimos que o servo negligente coloca o medo como principal causa do seu insucesso. Por definição, o medo é um sentimento de inquietação, de apreensão, em face de um perigo real ou imaginário. O medo edifica muros altos ao discernimento, impedindo análises, reflexões e até mesmo soluções para o nosso cotidiano. Além disso, ele é um grande gerador de bloqueios com perdas de novas oportunidades de aprendizado. Assim, nota-se que o medo tem contribuído em várias ocasiões com o estacionamento do nosso progresso espiritual. Cabe aqui também uma nova reflexão nossa. Aspas. E muito tempo depois, conforme está no Evangelho, assinala o período posterior ao aprendizado desenvolvido pelo Espírito. Indica a avaliação do estágio probatório, quando o Pai afere os resultados das provas ou dos testes, que servirão de lições à criatura no seu processo de ascensão espiritual. Aspas novamente. Ajuste de contas. É, pois, uma aferição de valores que cedo ou tarde nos alcançará. Não há como fugir dessa avaliação divina. Neste sentido, os planejamentos reencarnatórios têm como base esta aferição, ou seja, a análise dos resultados dos trabalhos desenvolvidos pelo Espírito em cada etapa de aprendizado. Novamente, aspas, não enterremos o nosso talento, como fez o último servo da parábola, com a desculpa de não fazer o bem porque não tem dinheiro ou nem tem tempo para fazê-lo. E o bem não se faz apenas com o dinheiro, mas também com os outros talentos que Deus nos empresta. Por exemplo, as mãos, a inteligência, a palavra, uma atitude de carinho, de solidariedade e tantas outras. Afinal, seremos avaliados pela nossa própria consciência, não só pelo bem que fizemos, mas também pelo que deixamos de fazer. Como a gratidão é um dos mais importantes sentimentos, devemos agradecer a Deus e a Jesus e aos espíritos amigos por tudo que temos recebido em forma de talentos, ao invés de reclamarmos dos desafios necessários ao nosso aprendizado. O Senhor não exige, não reclama de cada um de vós, senão o que é justo, atento às vossas capacidades e à vossa fraqueza humana. Mas Ele quer que façais todos os esforços para progredir. E dentro de vós colocou o germe, por isso desenvolvei-o. Entretanto, em especial neste momento de transição planetária, é notório sedimentar em nossos corações a fé em Deus e em seus desígnios, como forma de cumprir adequadamente os nossos deveres, isto é, a multiplicação dos talentos. Por meio desses talentos poderemos colher e sedimentar, por exemplo, ensinamentos nobres, cultivar a fraternidade, oferecer o consolo ao nosso irmão necessitado, semear preces, sorrisos, afetos e até mesmo um pensamento de auxílio a um espírito necessitado ou mesmo um pensamento nobre ao círculo da maledicência. Entretanto, em especial nesse momento da transição planetária, é notório sedimentar em nossos corações a fé em Deus e nos seus desígnios, como já falamos, como forma de cumprir adequadamente os nossos deveres, ou seja, a multiplicação dos nossos talentos. A distribuição de talentos em quantidades desiguais, ao contrário do que possa parecer, nada tem de arbitrária ou de injusta. Baseia-se na capacidade de cada um, adquirida antes da presente encarnação, nas outras jornadas evolutivas. E nos enganamos e nos iludimos. Os talentos jamais servirão para absolver alguém do juízo vindouro. Ninguém poderá apresentar a multiplicação dos talentos que recebeu como resultado meritório para a salvação eterna. Enquanto estamos pensando assim, nada mais estamos fazendo do que enterrando os nossos talentos e passando a vida em brancas nuvens e deixando-os inertes no fundo da terra. Vivemos em uma sociedade de valores predominantemente narcisísticas e egoístas. O personalismo é tido como uma virtude muito confundida com a autoestima e é estimulado e aplaudido. Enterrar-se significa viver apenas na materialidade da vida, consumindo e consumindo-se.
Assistimos, na verdade, o desfile do egocentrismo em um festival de aparências na era da vaidade. Desse modo, cava-se na Terra cada vez mais como um modo de vida e de busca de felicidade. São todas as pessoas que se cuidam, guardam e conservam e retêm os pertences da vida para si mesmo e para mais ninguém. São todos os que vivem apenas para si, no máximo para os seus familiares de experiência afetiva. Quem nunca ouviu o dito popular, enterrou-se no trabalho? A permanência do sentimento de posse é uma maneira de enterrar-se também, gerando sofrimento e sentimento de injustiça, todas as vezes que essas vivências nos são arrancadas. A beleza da parábola é que Jesus ensina que marcamos como nosso em nossa alma, na medida direta daquilo que doamos de nós para os outros, e nos tornamos ricos quando empobrecemos nossas ambições desmedidas e o nosso desejo de posse. Mais uma reflexão nossa. Então, por que será que algumas pessoas conseguem fazer muitas coisas diferentes, outras fazem apenas 2 ou 3, e existem aquelas que nada conseguem fazer? Será que não podemos fazer absolutamente nada para mudar o mundo? Sim, há muito o que fazer para reproduzir os nossos talentos, mas acontece que somos tão egoístas e tão preguiçosos que às vezes nem nós mesmos os reconhecemos para não precisarmos dividir isso com ninguém. Antes de colocar em prática essa parábola de Jesus, e resiste-se, ensinada há mais de 2000 anos, precisamos conhecer os nossos talentos. Nós já sabemos ler? Então já podemos ensinar alguém a ler. Nós temos o dom da oratória, sabemos falar bem? Então já podemos fazer palestras, passando adiante o estudo que fizemos e o aprendizado que deles extraímos. Essa história de que não somos nada, quem somos nós, etc., é um ótimo pretexto para potencializarmos o nosso egoísmo e nos acomodarmos no nosso mundinho sem nada a fazer para o bem. Sabemos que trabalhamos em um mundo caído, portanto, com certeza do nosso trabalho será muito difícil. Mas devemos sentir a satisfação e a alegria ao fazer o nosso melhor com o que Deus nos deu. Todos possuímos talentos, visíveis ou ocultos, estando à espera de que os utilizemos. A decisão nos cabe, a escolha nos pertence. Saibamos multiplicá-los fazendo bom uso de todos eles, acionando-se a benefício dos terceiros, multiplicando-os exatamente como fez o administrador previdente na parábola narrada. Finalmente, tenhamos em mente que a felicidade que espalharmos se fará a nossa felicidade. Todos podemos trabalhar para construir um mundo melhor, bastando que estejamos interessados nisso, que tenhamos um anseio de colocar nossas energias a serviço dos outros, do mundo e de todos. Somos administradores, podemos direcionar muitos benefícios e enriquecer os que nos rodeiam. Tanto os talentos que nos são dados como os talentos que os conquistarmos são tesouros raros que devem ser muito bem utilizados. Os nossos talentos vão se desenvolvendo à medida que nós vamos exercitando as nossas habilidades. Como a gratidão é um dos principais sentimentos, devemos agradecer a Deus e a Jesus e aos Espíritos tudo o que recebemos. Jamais os desperdicemos, voltamos a dizer. Lembremos que seremos cobrados não só pelo que fizermos, mas pelo que deixamos de fazer. Essa vale a pena ser relembrada. Última reflexão. Ao retornarmos ao plano espiritual, como um homem rico irá nos chamar? De servo bom e fiel ou de servo mau e preguiçoso? Nos perguntemos então, como estamos usando os nossos talentos? Nisto consiste a advertência de Jesus de Nazaré para que não enterrássemos os nossos talentos, fossem eles quantos fossem, 1, 2 ou 10. Eles precisariam ser trabalhados. E quando Jesus nos ensinou a amar ao próximo como a ti mesmo, já nos dava a importante lição de autoestima, porque precisamos amar nossa vida, nosso corpo, não permitindo que outras pessoas, através de ideias errôneas, nos deixem com um complexo. A verdadeira beleza se irradia através de nossos atos de bondade, de nossa simplicidade e de amor verdadeiro. Todos podemos e todos devemos. Pense nisso. Agora, fechando os nossos olhos, vamos agradecer esse momento de estudo e de reflexão, pedindo à espiritualidade que leve um momento de harmonização aos locais de dor e sofrimento, como hospitais, e lá os profissionais da saúde, aos asilos, creches, presídios e albergues, que seja levada uma harmonização aos líderes das nações para que possam tomar sábias decisões. Pedimos uma harmonização aos diversos segmentos religiosos, bem como à nossa casa espírita. E, em particular, pedimos uma harmonização para o nosso ser interior, graças a Deus. Obrigado pela consciência que tenho de que tudo nesta vida depende do Senhor e que um dia todos nós possamos enxergar que sem o Senhor nada somos. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal,
clique no positivo, dê sugestões e críticas e toda quarta-feira você receberá uma nova postagem. Que assim seja. Muita paz. Obrigado.